Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu quero falar com vocês, na verdade responder uma pergunta que me enviaram, que eu acho, na verdade já me fizeram várias vezes ela, então eu achei interessante fazer um vídeo só pra isso, tá? E a pergunta é, por que a maioria dos homens mudam depois que eles conseguem sexo? Pergunta bem direta, por que os homens mudam depois que eles conseguem sexo? Essa pergunta, na verdade, para responder, ela é bem simples, muito simples. Mas nós temos que entender primeiro uma coisa anterior. Você já deve ter visto funcionários que, enquanto o cara era estagiário, ele trabalhava muito, 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 muito. Depois que ele foi efetivado, ele começou a dar menos resultado. Já deve ter visto algum funcionário que também trabalhava muito, depois que virou gerente, virou analista, virou alguma coisa, ele parou de trabalhar. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que essa pessoa só queria aquilo, ou seja, ela conquistou aquilo e parou. Já viram homens ou mulheres que se cuidam, trabalham legal, são pessoas muito bacanas, e aí elas casam e se largam? Eu já vi isso muitas e muitas vezes, entende? O cara é todo bonitão, daí ele casa e ele... dane-se, agora eu tô casado mesmo. E eu ouço isso por aí. Não, tu já casou, não te cuida mais, pra quê? Tu já tá casado. Ou seja, consegui aquilo, pronto. Minha meta era conseguir aquilo e pronto. O que nós temos que entender sobre isso? Nós temos que entender que, sim, depois que qualquer ser humano consegue aquilo que ele quer, ele não tem mais motivo para continuar fazendo aquilo. Ponto simples assim. Exemplos. O número das pessoas que morrem depois que elas se aposentam é gigantesco. Gigantesco. Uma pesquisa foi feita pelos órgãos de previdência privada, na verdade as empresas, e eles mostraram isso. Era mais ou menos uns 60% das pessoas que se aposentavam, eles morriam. E os países que não têm catástrofe natural, ou seja, os países mais ricos, são os países que mais têm nível de depressão. Sabe por quê? Porque tudo que as pessoas querem, elas conseguem. Agora, países mais pobres, não, as pessoas não se matam tanto, não tem tanta depressão. Sabe por quê? Porque eles sempre estão querendo algo a mais, e no caso é querer viver. Voltando à nossa pergunta, é exatamente isso. Se o homem só quer sexo, depois que ele tiver sexo, ele vai mudar. Entende? O casal tá lá saindo, se curtindo, jantou, almoçou, tomou um café, assistiu um filme, foi no cinema, pronto, teve o sexo e aí o cara dá uma distanciada. Ou ele só vai querer aquele sexo de novo, ele só marca sexo. Então vamos de novo. Ele não quer saber de mais nada, ele só quer aquilo. É errado? Não. É o que ele queria e provavelmente se você fez também, você também queria. O que é errado? É ser mau caráter para conseguir isso. Isso é completamente errado. É mais ou menos como o exemplo da empresa. O cara ser mau caráter para ser efetivado, isso é errado. O cara ser mau caráter para virar gerente, isso é errado. Passar a perna em alguém para virar diretor, isso é errado. Mas agora, se ele queria virar diretor e virou diretor e ele parou, isso é um problema dele. Quem vai perder com isso é ele, não sou eu, não é você, não é ninguém. Agora você tá lá conhecendo um carinha. E aí o rapaz, né, vocês estão indo, muito legal, ele é romântico, vocês conversam, ele manda foto, tudo certo. Vocês saem, primeira vez e pum, rola sexo. No outro dia ele já tá todo diferente, já arranja desculpa, já não final de semana eu vou estar ocupado. Olha, se ele queria realmente sexo, ele conseguiu e aí ele não quer mais. Só que agora é o seguinte, quando tu come um doce e tu gosta do doce, tu vai querer repetir ou não? Provavelmente sim. Não quer dizer que o sexo é ruim. Quer dizer que não foi o que ele esperava. É mais ou menos exatamente isso. Tu vai num restaurante, tu come a sobremesa, tu não gostou. Tu não vai querer experimentar de novo. Tu pode ir no restaurante novo, mas tu não vai querer experimentar aquela mesa sobremesa. Quando for outra, talvez tu experimente. O que eu tô te dizendo? Eu tô te dizendo o seguinte. Primeira pergunta. Por que os homens mudam quando eles conseguem o sexo? Resposta. Porque eles só queriam o sexo. Onde está o problema agora? Pode estar em dois lugares. As conversas que levaram até o sexo ou o sexo, né? Só tem duas coisas. A pergunta foi simples. Por que os homens mudam quando eles conseguem sexo? Então eu tenho que dividir ela entre antes do sexo e durante o sexo. Antes do sexo é a questão de como é que era a conversa de vocês. Falavam em ter um futuro, que era muito legal ter alguém, que você gostaria, que você pensava em um dia ter mais filho, que um dia você pensava em casar, você pensava em, sei lá, falavam sobre isso ou era só assunto leve e nossa, não vejo a hora de te ver, de ficar contigo sozinho? Isso resolve 50% do nosso problema. Os outros 50% está no ato sexual. Se uma das pessoas esperava algo mais leve, primeira vez, mais na manha, e aí chegou lá e o negócio foi muito louco, a pessoa vai estranhar, vai dizer, opa, para aí, essa pessoa tem algo errado aí.
Ou ao contrário, né? Como a conversa estava nesse nível de legal, chega lá e a pessoa fica muito meiga, o outro vai dizer, essa pessoa está muito carente, é melhor eu não continuar esse negócio, alguém vai se machucar. E aí ele se afasta. Tudo bem que ele pode ter falado coisas que não deveriam para conseguir o sexo, mas ele se afastar quando ele viu que ele poderia machucar a pessoa é a melhor coisa que tem. Só que assim, essa pergunta foi feita para uma mulher, obviamente a pergunta foi essa. Porque os homens se afastam quando eles conseguem sexo. Mas a mesma pergunta pode ser feita sobre mulheres, porque as mulheres mudam porque conseguem sexo. 2018, com, sei lá, 100 mil mulheres para 40 mil homens, aí praticamente por cidade, é normal essa pergunta ser feita ao contrário. A diferença é que, como os homens já viveram muito tempo isso, e culturalmente aceito, é normal. Agora, quando é o contrário, ainda dá problema. Então, se você passa por isso, o cara transou comigo e ele não quis mais nada. O cara saiu comigo, estava tudo legal, maravilhoso, conheceu minha família, a gente transou e ele vazou. Pensa em duas coisas. A primeira, os nossos assuntos levavam para isso, ou seja, era sexo, 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 ou realmente aconteceu alguma coisa? Os assuntos não levavam. Beleza. Como é que foi a relação? Talvez realmente vocês estavam focados, o cara estava esperando alguma coisa diferente, e aqui aconteceu muito diferente, e disse, cara, eu vou sair dessa porque é furado. Tá? Então não julguem porque os homens mudam depois do sexo. Qualquer ser humano muda depois que ele não quer mais nada. Em qualquer área da sua vida. Você faz dieta até alcançar o peso. Se alcançou o peso, você se larga. Aí depois engorda um pouquinho, daí faz dieta, alcançou o peso, se larga. E assim vai indo. Carreira, dinheiro nem se fala. Tem gente que só trabalha quando não tem dinheiro. Quando tem dinheiro fica em casa dormindo. Um monte de gente vive assim. Então a pergunta é mais abrangente. Por que as pessoas mudam depois que elas alcançam o que elas conseguem? Resposta, porque elas não conseguem, não querem mais nada. Por isso que é importante sempre ter uma motivação. E isso vale para o casamento, porque muitas vezes o casal namora, foi maravilhoso, o casal casa, começa a piorar, o casal tem filho, vira um desgaste. Por quê? Porque eles não querem mais nada, simplesmente acabou ali, sabe? Vira rotina, o sexo é o mesmo, quando faz e aí vai, tá bom? Então espero ter ajudado, respondido a pergunta e até mais. Um grande abraço.